pessoal, boa noite. Será que estamos no ar? Será que conseguimos? Será que está tudo bem? Estamos bem de som? Estamos bem de imagem? Deixa eu ver, porque eu fico com dois monitores, né? A câmera, para onde eu costumo tentar pelo menos olhar, e fico com o outro monitor ali, porque, enfim, para acessar alguma imagem, para mostrar alguma imagem, eu uso de lá. Então, por isso que às vezes eu fico olhando para um lado e para o outro. Acho que tem som, né? Bom, então vamos começar. Em primeiro lugar, boa noite para quem está aqui comigo agora, nesse minuto, nesse momento. Para quem vai nos assistir depois, bom dia ou boa tarde, enfim. Muito obrigada por estar aqui, por estar aqui na nossa quinta aula aberta. Que bacana, que legal. Nós já tivemos um mês inteiro pensando, né, aqui conjuntamente nesse canal sobre o livro ilustrado e o corpo criador, né, esse curso que eu venho ministrando desde o início de março. É um curso que nasceu das oficinas que eu dou há muitos anos, né, no formato presencial e online, e essas oficinas agora se transformaram em um curso chamado O Livro Ilustrado e o Corpo Criador, Fronteiras entre Palavra, Imagem, Gesto e Espaço. E essas aulas abertas, como eu explico toda semana, mas enfim, às vezes você está chegando aqui pela primeira vez, então, se você já ouviu essa explicação 500 vezes, desculpa, mas se está chegando aqui agora, essas aulas abertas fazem parte do programa, tá? Elas ocorrem toda semana, às segundas-feiras, 19 horas, e são aulas para qualquer pessoa que queira acessá-las através do meu canal do YouTube, né? O curso é composto por aulas gravadas, que eu disponibilizo em determinado dia da semana, por aulas síncronas, aulas que são online e são síncronas, né? Esse curso é um curso todo online, mas eu tenho esse momento síncrono que acontece a cada X tempo, né? De 15 em 15 dias, no caso. E além das aulas gravadas, das aulas síncronas, dessas aulas abertas, eu também ofereço mentorias coletivas e as consultorias individuais para aquele aluno que esteja desenvolvendo um projeto jamais em andamento e queira bater um papo comigo individualmente, né. Então esse curso é composto de muitas frentes, para que a gente possa pensar essa ideia do livro ilustrado e da sua relação com o corpo criador, né, porque, a questão da autoralidade, né, de um livro autoral, de um trabalho autoral, ela não se dá do nada, ela não é gratuita, ela envolve o nosso corpo, e um corpo que é vivo, um corpo que tem coisas a dizer ao mundo, né. Eu costumo dizer que estilo é algo que vem de dentro. Estilo não é aquilo que a gente vê nas páginas do livro, não é aquilo que a gente vê na tela de um artista visual. O esti Aquilo ali é só o produto final, é só o final do final de um processo, é a conclusão de um processo, né. Estilo vem antes. Estilo é aquilo que a gente tem para dizer ao mundo. Estilo é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos alimenta, que a gente digere e que a gente consegue transformar em discurso, ou verbal, ou visual, gráfico, pictórico, enfim. Mas, eu gosto sempre de trabalhar com os meus alunos, seja de ilustração ou de qualquer outro campo artístico, né, outra linguagem artística com a qual eu trabalhe, eu gosto sempre de pensar a ideia antes, o conceito antes, provocar o pensamento antes, né, para que esse pensamento seja tão natural quanto é o gesto, né, e que eles possam caminhar juntos, por isso que eu falo do corpo criador, né, que eles possam caminhar juntos na elaboração de um livro, no caso desse curso, de fato autoral, ok? Então estamos aqui hoje na nossa quinta aula, no nosso quinto encontro. Esses encontros costumam ser curtinhos, eu juro que eu tento deixá-los entre 45 minutos e 1 hora estourando, né, eu prometo que eu não passo disso,
A gente começou falando, né, o título dessas aulas abertas é Quantas Histórias Cabem em um Livro Ilustrado? Né, então eu falo das histórias das pessoas, das histórias dos processos e das histórias dos materiais. Comecei a primeira aula contando um pouco da minha história como ilustradora, como eu me tornei ilustradora. Eu acho que essa ideia da história das pessoas que fazem parte da criação desse livro, que não é só o escritor, não é só o ilustrador, tem o designer gráfico, tem o editor, o diagramador, enfim, tem uma rede de pessoas, né, trabalhando para que esse livro nasça, e as histórias dessas pessoas importam, as histórias dessas pessoas estão ali naquele livro de alguma maneira. Eu gosto sempre de falar dessas histórias, as histórias dos processos, porque cada livro vai ter um processo diferente, e as histórias dos materiais, porque eu trabalho em cima da transformação dos materiais. Eu trabalho em cima da construção de materialidade. Né? Eu costumo dizer que eu nunca pego, eu nunca uso um papel conforme ele vem da loja. Eu preciso transformar esse papel, criar uma narrativa sobre ele, dar-lhe materialidade, né? Deixar passá-lo da condição de matéria comum, que é papel, para a condição de materialidade, que é quando ele ganha uma narrativa. Então, quando eu falo das histórias dos materiais, eu falo disso. O que eu coloquei ali naqueles materiais para que depois eles se transformassem em ilustração? Né? E hoje eu quero falar aqui, então falamos disso, contei um pouco da coleção Primeira Infância, né, na aula 2, se não me engano, eu falo de como eu criei a coleção Primeira Infância, toda a concepção da coleção. São 6 livros para crianças de 0 a 6 anos de idade, e hoje eu volto a falar dessa ideia de pensar uma coleção, como é criar, né? Como é conceber uma coleção de livros, mas desta vez é uma outra coleção para um outro público, e dessa vez a concepção não é minha, totalmente minha, né? Eu sou a ilustradora, mas os textos são do Christian Davi, e são 3 livros editados pela AMA Livros, que é uma editora do Sul, lá do Rio Grande do Sul. A AMA é uma distribuidora, ela começa como distribuidora, ela pertence a uma Chimenec, que é escritor e trabalha, e também junto com essa ideia da distribuição de livros, ele trabalha com a formação, com a sensibilização de leitores, e agora a AMA tem esse braço editorial, e, e esse livro faz parte dessa coleção, né? Eu trouxe o primeiro aqui, que foi o primeiro que saiu, chamado No Quintal do Abacateiro, escrito pelo Christian Davi, ilustrações minhas, Ana Elizabeth. E eu trouxe ele aqui fechadinho, porque eu acho uma delícia abrir livro, e eu queria abrir aqui junto com vocês. Né? Para mim, é uma experiência leitora, para mim é uma experiência de fruição, abrir o livro, assim, né? Pegar ele pela primeira vez, é muito legal. Para mim faz parte do processo de gostar do livro, né? Dessa relação do leitor com o livro. Bom, e No Quintal do Abacateiro é esse objeto lindíssimo. O projeto gráfico é do Jonatas Martins, que é um ilustrador e designer gráfico elegantérrimo, que pensou esse projeto aqui, esse projeto gráfico. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. A coleção é a coleção Primeiros Sons. E essa coleção, gente, ela é composta inicialmente por 3 livros, inspirados em 3 clássicos da música popular brasileira, tá? Quem fez a pesquisa desses discos, das histórias desses discos, enfim, das músicas, do momento histórico em que os discos foram lançados, foi o Guto Leite, que é um poeta, ele é cancionista e ele também é professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? E a coleção Primeiros Sons é uma coleção que tem como mote, tem como pano de fundo 3 discos, né? No Quintal do Abacateiro, eu acho que é super fácil adivinhar, fala do Refazenda, do Gilberto Gil,
né? O abacateiro é o abacateiro da música, né? Da música Refazenda. O segundo livro, que está em produção, ainda está em processo de produção, eu já entreguei as imagens, mas ele ainda não está pronto, é inspirado no Para Todos, do Chico Buarque. E o terceiro livro é em cima do Falso Brilhante, da Elis Regina. Bom, e como é que surgiu, né? Como é que eu entrei nessa história? O Christian e o Guto. O Guto fez a pesquisa, o Christian fez o texto, então eu já recebi. O Christian Davi fez o texto, então eu já recebi esse texto pronto, né? Quando o Antônio Chimenec, que é o dono da AMA e editor da AMA, me convidou, o texto já estava pronto, né? O texto do abacateiro já estava pronto. Isso foi ano passado. E ele me fez a proposta de ilustrar o livro. E a sinopse do livro é a seguinte: Mariana percebe que há um clima esquisito entre o avô e o pai dela. No final de semana, ao visitar seu Osvaldo, acaba descobrindo o motivo. Entre as brincadeiras do quintal e as canções de Gilberto Gil, os laços desfeitos começam a ser reatados. Bom, e aí eu comecei nesse processo, porque o Antônio me passou o texto, perguntou se eu gostava desse LP, e eu tenho paixão, por acaso, né? Eu gosto muito do Refazenda, eu gosto muito do Para Todos, e eu amo Falso Brilhante. Então, quando o Antônio me fez a proposta, eu não pensei duas vezes. E eu confesso que eu pensei principalmente no Abacateiro, no Refazenda, no caso, e no Falso Brilhante. Eu estou doida para chegar o momento de ilustrar o Falso Brilhante. Bom, e quando ele me contou a história, né, que é a história de Mariana, que é uma menina lá pelos seus 10, 11 anos de idade, que vai visitar o avô, né, no sítio onde ele atualmente mora. Deixa eu contar um pedacinho da história, que eu acho que ajuda aqui a gente. Bom, o projeto é super elegante, como eu já falei, né, então é um livraço. Esse livro aqui, por acaso, não posso deixar de dizer, ele é finalista do prêmio, de uma das categorias do prêmio da Elige, que é a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, né? Essa associação tem uma premiação, né? Ela premia em várias categorias os livros lançados no ano anterior, e No Quintal do Abacateiro está concorrendo, né? Eu acho que o resultado sai dia 18, essa semana, e vamos torcer, né? É... O que o avô chamava de sítio era somente uma casa de bom tamanho, um pouco afastada da capital, onde ele havia se refugiado no decorrer do ano anterior. A moradia tinha um bom quintal nos fundos, que comportava uma pequena horta e diversas árvores frutíferas. Para Mariana, era o paraíso. Esse é um texto completo, né? O que eu chamo de texto completo? É um texto que, por si só, se a gente lê a história, sem as imagens, é, a gente tem ideia, a gente compreende o texto na sua integralidade, ok? Bom, o que me deixa muito livre, porque eu não preciso me preocupar em dizer aquilo que o texto já está dizendo, né? Eu fico livre no sentido de propor, de ampliar leituras, de ampliar cenas, ampliar possibilidades dessa história. Então, quando eu sabia que era um conflito entre pai e filho, né? Esse pai, o pai da Mariana, no caso, e o avô da Mariana, né? Que estão afastados há um tempo, e o pai da Mariana leva ela para passar o final de semana na casa do avô e deixa ela na porta da casa e vai embora, né? E antes de eu terminar a leitura, eu fiquei muito encucada assim, nossa, mas qual é o motivo da briga? Qual é a motivação dessa briga? Nossa, o que tem, né? E onde é que entram as músicas? De que maneira entram as músicas? E as músicas utilizadas nesse livro, quem conhece o Refazenda, eu acho que todo mundo conhece o Refazenda. Quem não conhece, busca agora no Google, faz uma busca e vai escutar.
porque o Refazenda é um dos ícones, é uma das nossas maiores referências de um certo momento musical ali pela década de 1970, né? Que bebe um pouco da Tropicália e que vai explorar essa ideia da Tropicália, da brincadeira com a palavra, da brincadeira com o som da palavra, da brincadeira com a imagem da palavra. É, enfim, é um disco, evidentemente, alguém há de dizer, é óbvio, né, Anne, que é algo muito polifônico, mas é polissêmico, né? Se a gente pega a música do Abacateiro, é uma música que não nos entrega tudo logo de cara. A gente precisa ir entrando e elaborando a nossa experiência com o Refazenda, né? E fala, né? E fala de tempo. E eu acho que é muito bonito. Eu acho que entrou num momento da minha vida, mas acho que entra num momento nosso da sociedade, do refazer as coisas, né? Do tempo das coisas serem, do tempo das coisas se concretizarem, do tempo das coisas ganharem forma, né? Então fala, abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato. Então tem essa coisa do saber esperar o tempo do abacateiro frutificar, o tempo das coisas frutificarem, o tempo das relações serem aquilo que elas podem ser. E isso é muito bonito, é de uma sensibilidade incrível essa música, num disco que conta de um pai e de um filho que estão com relações estremecidas, né? E só o tempo e a paciência para curar essas feridas, né? E Mariana é uma menina muito irrequieta, muito muito curiosa, e vai para a casa desse avô e um dia ela está ali, ela se machuca no quintal, ela brinca no quintal e tal, e se machuca, e aí é um dia que ela tem que ficar meio dentro de casa, e nesse meio dentro de casa ela entra num quarto, e nesse quarto ela descobre um 3 em 1, né? O 3 em 1, gente, é aquele toca-discos, que é 3 em 1, rádio, toca-disco e toca-fita. E ela fica maravilhada, imagina, né? Eu lembro quando os meus sobrinhos, um agora está com 18 e o outro vai fazer, aliás, um vai fazer 18, está com 17, o outro vai fazer 14, quando eles viram na casa do meu pai, né, na casa do avô deles, quando eles viram rádio pela primeira vez, que eles acharam uma coisa incrível, porque já sai a música ali, não precisa nada, a música já sai, né, eles acharam uma coisa sensacional, e Mariana fica maravilhada com 3 em 1, o que é aquilo? O que é um disco, né? Como é que é um LP? E é nessa descoberta do que é um LP que Mariana vai adentrando no universo do avô, né? E que eu vou entrando num outro universo particular de tentar pensar graficamente, visualmente, quem é essa família, né? Então eu começo a abrir, eu saio do Refazenda, né, e começo a pensar em discos que, para mim, na idade de Mariana, né, lá pelos meus 9, 10 anos, o que eu escutava era LP, porque era o que tinha, né, o CD aparece um pouco depois, e o que tinha na minha casa era uma vitrola, não era nem um 3 em 1. Então também ouvir fita era uma coisa que eu fazia na casa das minhas primas ou depois, quando finalmente a gente veio ter que aí já não era mais um 3 em 1, era um 3 em 1, que depois a gente acoplou um tocador de CD. E aí eu acho que tem gente que não faz ideia do que é isso, né? Né, isso tudo que eu estou falando. Bom, e aí eu comecei a viajar nos meus discos, nas minhas referências discográficas, né? E aí eu vou compartilhar aqui uma pasta. Como é que faz? Como é que eu apresento aqui? Vamos lá, gente, deixa eu pensar, deixa eu me organizar. Bom, eu vou compartilhar a tela, e aí vai abrir um universo infinito aqui, talvez, tá, gente? Tá vendo? Nossa, abre muita coisa, né? Mas vamos lá, vou abrir aqui.
eu entro, gente, bom, a capa do disco Refazenda é essa aqui. Eu vou tentar ampliar ao máximo, essa é uma imagem do Google, então talvez não fique muito boa, né. Então eu começo a primeira coisa que me vem à cabeça, o disco, o texto do Christian não faz alusão a nenhuma característica física de nenhum dos personagens. Então eu de fato me inspiro no Gil. No Gil, né, no Gilberto Gil, exatamente nessa imagem, né, mas nessa aqui também, que aí já é uma leitura minha, né, já é o texto me possibilitando, me abrindo possibilidade de colocar um pouco das minhas referências, né. Esse disco do Martinho da Vila é um disco que minha mãe tem até hoje. Eu gosto muito do Martinho da Vila, super admiro ele, e além do Gil, ele foi uma outra figura, uma outra imagem que ficou na minha cabeça para a construção desses personagens. E lá pelas tantas, quando a Mariana descobre o Refazenda, ela começa a conversar com esse avô a respeito de por que que ele gosta daquele disco, o que que aquele disco tem. E o avô apresenta para Mariana uma das músicas mais bonitas da MPB, na minha opinião, se chama Ela. E, segundo o Gil, ela, no caso, é a música, né, que ele fala: "Ela, eu vivo o tempo todo com ela". Desculpa, tá, gente, que eu vou cantar. É minha música, musa única, mulher, mãe dos meus filhos, ilhas de amor. Cada ilha é um farol, no mar da Procela ela. E eu acho essa música linda, e quando eu vi que estava no livro, e no livro essa música faz alusão à avó da Mariana, a esposa do avô, né, que morreu, que não está mais ali. E o avô sente uma saudade imensa da mulher que ele tanto amou. E quando eu pensei nessa mulher que ele tanto amou, nessa mulher incrível, né, e que faz muita falta para todo mundo, imediatamente eu pensei na Clara Nunes. Não sei por quê, mas talvez porque a Clara faça tanta falta pra gente, né, até hoje, tanta falta no cenário musical, tanta falta na cena artística, enfim, eu gosto muito, desde muito pequena eu gosto da Clara Nunes. Eu pensei nela e lembrei desse LP, né. Então foi também uma outra referência visual, e eu já vou mostrar para vocês onde é que essas referências visuais de fato, entram, né, como é que elas são aproveitadas. E tem uma outra referência quando fala, quando a Mariana está no caminho desse sítio, né, eu não tinha como não pensar no caminho do Pirlim Pim Pim, nessa capa, né, que nunca sai da minha cabeça, nunca saiu do meu imaginário, é um dos discos da minha infância e que eu coloquei ali de alguma maneira, né. Então são essas 3 referências visuais que eu uso, além do próprio Refazenda, do Gil, né. E cadê? E aí, quando eu falo de referência, essa é a imagem inicial, né, que é quando fala aqui no início do livro que o sítio não era propriamente um sítio, tal, mas que para Mariana era um paraíso. Quando eu falo referência, gente, aqui nessa imagem tá o Pirlim Pim Pim, mas mas não tão visualmente, porque na verdade foi só uma referência para mim, nessa um pouco dessa sinuosidade, mas porque a referência não é uma cópia, a referência é uma ideia de um caminho possível a ser seguido, né. Então, é claro que o leitor, se ele não souber disso que eu estou contando, ele nem vai ver o Pirlim Pim Pim ali. E talvez eu contando também não veja, mas para mim está ali, para mim foi fundamental pensar no Pirlim Pim Pim para pensar esse caminho, né, para pensar
nesse caminho que eu coloquei ali graficamente, mas que também para mim é importante pensar nesse caminho como uma transposição que está dentro da Mariana, porque para Mariana era o paraíso. Para Mariana não importa se a casa se era uma casa com um quintal grande ou se era um sítio efetivamente. Não importa onde é esse lugar, mas para ela era o paraíso, né. Assim como para mim a capa do Pirlim Pim Pim é o paraíso. Me transporta para um monte de coisa que está na ordem do afetivo, né, assim, me transporta para um momento da minha infância, muito mágico, né, então eu quis que tivesse aqui de alguma maneira. Que mais? Eu vou mostrar, eu não tenho aqui bom, e aí aqui é o início, né, quando o pai deixa a Mariana, né, cadê? Deixa a Mariana na porta da casa do avô e vai embora, né, e a menina entra se chispando depois de um rápido beijo na face barbuda do avô. Desde pequena ela o chamava de vô barbudo. Então, imediatamente esse vô barbudo se transforma naquela figura do Martinho da Vila da capa do disco, né. E aí eu fui brincando com essa ideia, eh, eu não precisava mostrar aqui, já que o texto já disse, eu não precisava perder meu tempo retratando a menina e o avô, se cumprimentando, dando um beijo, né. Eu quis aqui colocar um pouco desse ambiente gostoso, verdinho, né, de cerquinha, a porta ali entreaberta ao fundo, de repente o avô estava abrindo para poder sair, receber a neta, enfim, eu pude brincar muito com como é que eu posso dizer? Com as insinuações narrativas, né. Eh, cadê? Que mais? Deixa eu ver aqui. E aí, voltando aqui a essa ideia, cadê? Deixa eu gente, como é que para de compartilhar essa acho que é assim, né. Pronto, agora eu voltei inteira. E aí voltando lá lá nessa avó maravilhosa, nessa avó meio Clara Nunes, eh, Mariana fala assim: "Que bacana, que música bacana, avô, é do Gilberto Gil também?". E aí eles começam a conversar, e aí é quando eu quis colocar aqui imensa essa essa avó da lembrança do vô, né. Essa avó que é uma mulher linda, sensual e interessantíssima, e eu fiz essa brincadeira com o mar, né, com o mar revolto, para quem não sabe, né, quando fala: "Cada ilha é um farol no mar da Procela", Procela é uma tempestade em alto mar e além da palavra eu achar muito bonita, eu acho o significado dela muito bonito. Então eu brinquei com essa ideia do mar revolto, de um farol pequenininho aqui, uma tempestade em alto mar, pensando muito nessa relação, né, eu acho que é um momento de muita sensualidade ali, né, desse avô que lembra da mulher que ele amou tanto, né. Então eu queria deixar isso registrado. E como o livro, como não havia nenhuma nenhuma especificação a respeito dessa família, né, visualmente falando, eu coloquei uma família negra, porque embora a gente não veja aí, né, eu tenho optado por não colorir a pele, mas eu brinquei com os traços, eu brinquei com as características físicas, né, coloquei esse coloquei isso na imagem, né, a Clara Nunes era uma mulher negra, o Martinho da Vila, o Gilberto Gil, e enfim, ambientei essa família negra no sul do Brasil,
né, é uma maneira de provocar essa ideia de um sul branco, né, de um sul hegemonicamente branco, que é uma mentira, de um Brasil branco. Eu acho que a gente precisa pensar melhor a maneira como a gente caracteriza os personagens nos livros, não de uma maneira panfletária, mas de uma maneira a refletir a realidade brasileira, né. Então, eu mergulhei nessa representação através do Gil, do Martinho da Vila, da Clara Nunes, e coloquei essa família, eh, negra, até porque isso no segundo livro tem um conflito que também passa pelas entrelinhas, né. Eh, mas eu fiz questão que assim fosse, né, embora eu tenha optado por manter a minha orientação espacial, no traço. E aí bom, aqui essa cena é quando a Mariana ouve o Refazenda, né, então é uma explosão de cor, é uma explosão de palavras, é uma explosão de alegria, eh, porque a música é isso, né, o Refazenda vai brincando com palavras, vai brincando com a sonoridade, é uma música colorida, é uma música é uma explosão aquela música, né. Então eu brinquei com essa ideia dessa explosão de alegria, de cor, de sensação, por meio dessa imagem aqui. E quis colocar também, como a Mariana é essa menina muito curiosa, muito perguntadeira, muito viva, muito ativa, ela cutuca o tempo todo, não de maneira proposital, mas ela quer saber, ela quer conhecer a família, ela quer desvendar as coisas, ela quer compreender o local, né, da onde ela do que ela faz parte. Então ela pergunta, e ela tem também, ao mesmo tempo, uma sensibilidade, uma maneira de acessar o avô que é muito bonita, né. Então eu propositalmente faço essa Mariana com esse cabelo que é livre, e que é lindo, e que é muito dela, sabe, essa bocona que não fecha, e que tira todo mundo do seu lugar de conforto, porque ela vai falar e ela vai questionar e ela vai trazer os assuntos sim. Não porque ela é uma menina chatinha, prodígio, mas porque ela é livre, né, e que bom que ela tem espaço para isso, né, que o avô possibilita que ela tenha esse espaço. Então, quando ela quando eles começam a conversar e falam da avó, da falta que faz, que ela faz e tudo, chega no motivo da briga do pai com o filho, né, do avô com o pai da Mariana. E aí, avançando na história, a gente chega numa outra música que é linda e que eu nunca tinha me dado conta que fazia parte do Refazenda, que é o Lamento Sertanejo. Eu acho que todo mundo já escutou, talvez, assim, falando Lamento Sertanejo, eh, a gente não associe, mas é aquela música, lamentavelmente eu vou ter que cantar, gente, porque eu não posso colocar música na aula aqui no YouTube, porque senão o YouTube derruba, por causa de direito autoral, então me desculpem. Mas é aquela que fala: "Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato", e segue, né, linda essa música, não cantada por mim, evidentemente, mas é linda. Então, é é o momento em que o avô se abre pra Mariana, porque ele é esse cara que quer ficar ali, ele quer viver naquele sítio, sabe, eh, ali, daquele jeito que ele tá vivendo, e ele tá vivendo bem, né. Então ele fala dessa sensação dele de não pertencimento ao mundo mais urbano, a estar na cidade, vivendo mais perto do filho e tudo mais. Então o texto escrito vai fazendo um passeio lindo pelas músicas, explicando para o público, para o leitor, quem é esse avô, quem é a Mariana, quem é esse filho, para que no disco 2, no livro número 2, que é o que tá em produção ainda, eu não tenho ele aqui para mostrar, mas deixa eu antes mostrar só aqui, vou chegar nele. Ah, aqui
é um momento em que mostra mais claramente essa ideia do farol, né, da música, do farol, do mar, da Procela, e Mariana nessa cama que é um mar, que enfim, esse pelo texto pelo fato do texto ser tão contar tanta coisa, né, eu pude também contar coisas pelas frestas, pelas janelas que eu fui abrindo, porque aqui eu não falei por frestas, né. Em outros livros eu falo por eu mostro por frestas, aqui não, aqui eu abri janela mesmo, aqui é escancaradão. Então aquela imagem que eu mostrei antes, cadê meu Deus? Em pé, na verdade ela é assim. O que mexe ainda mais com o sentido, porque quando ela ouve o Refazenda, ela entra na loucura que eu acho que todo mundo entra quando escuta essa música pela primeira vez. E aí tem esse momento aqui, né, do vô barbudão, do vô meio Gil, meio Martinho da Vila, né. O Gil tem um momento que tem uma barba também, né, mas aqui visualmente a minha referência de fato é o Martinho da Vila. Então tem essa Mariana muito muito consolando esse avô, né, depois de ter adentrado nas memórias de vida, né, desse avô. E aí esse livro abre as portas para um segundo momento, né, e aí eu sabia que era uma coleção, né, a princípio são 3 livros, então eu precisava criar esses personagens sabendo que haveria uma continuidade, né, então quando a gente cria uma coleção, a gente tem que pensar que esses personagens provavelmente estarão no livro 2, no livro 3, enfim, em todos os livros dessa série. Então a gente precisa desenhá-los com uma consistência narrativa que se sustente ao longo do tempo, né. Então essa imagem, por exemplo, que eu mostrei aqui, ela já está no livro 2. O cabelo dela aqui, eu não sei se vocês repararam, está um pouco maior do que aqui. Então, já é um black mais potente, bem como essa imagem aqui. Vou compartilhar novamente, tá, gente? Deixa eu ver aqui o cabelo dela está menor. Então basta esse cabelo aumentado, né, um pouquinho, para mostrar que o tempo passa, o tempo correu levemente. Isso não é essencial na narrativa, isso não está isso não tá no escrito textualmente, mas são detalhes que a gente vai colocando, né, nas coxias, nos bastidores dessa história, e que vão aumentando, né, a complexidade narrativa. Então, no segundo disco, que é em cima do Para Todos, do Chico, finalmente eu coloco o toca-discos, que a essa altura já está na sala, né, ele desce de um outro espaço da casa e vai para a sala. E aí a gente tem os pais de Mariana e Mariana junto com o avô na cena. Ou seja, algo acontece que faz com que eles estejam todos juntos no mesmo cômodo, né. E é a hora em que entra o Chico nessa história. Então vejam, a Mariana, o avô e o pai da Mariana são negros, mas a mãe não. Então eu coloquei a mãe da Mariana com cabelo grande, liso, tem um coque aqui meio bem informal, porque ela né, tá na casa, está dentro de uma casa e tudo mais. Então tem essa história que está ali nas entrelinhas, né.
E ela conta, a mãe da Mariana conta para Mariana como é que ela conheceu o pai da Mariana, né, e o que que rolou desse encontro. E a música é Futuros Amantes, do Chico Buarque, que é uma das músicas mais lindas que o Chico já escreveu. Eu não sei, se são tantas, né, mas eu acho linda, que fala que o amor não tem pressa, ele pode chegar em silêncio, no fundo de armário, para a gente não se afobar, que os escafandristas irão explorar sua casa, seu quarto, suas roupas, sua alma, desvão. É linda essa música, e é a música de quando o pai e a mãe da Mariana se conheceram. E aí eu faço essa brincadeira também com os escafandristas, porque lá atrás eu brinquei com o mar, com o farol, o mar da Procela. Então, por que não também, né, remeter essa coisa da água para esse outro casal dessa outra geração, né, uma outra história de amor, de uma outra geração, num outro espaço físico, num outro espaço físico, geográfico, enfim, eh, que está ali, né, que faz parte dessa família. E fala dessa coisa, né, dos escafandristas que irão explorar, tantas coisas, né, os vestígios que a gente deixa da nossa história por aí, né. E aí, nesse 2, como a família está apresentada, aí mesmo é que eu pude brincar com com uma brincadeira gráfica, com uma brinca muito mais mostrando, o clima de amor entre o pai e a mãe da Mariana, o clima, enfim, o clima daquele livro, né, daquele encontro. E aí, hum, tem esse momento em que eles se encontram que nada mais é, gente, do que eu vou mostrar já já, tá. Enfim, vocês estão vendo aí a imagem finalizada, porque é quando eles se conhecem na universidade. E eu pude brincar aqui com uma coisa de estamparia que eu trago ainda da moda, né, eh, porque eu não precisava, aqui mesmo é que eu não precisava de criar nada tão figurativo assim. Então, quem conhece, deixa eu mostrar aqui a capa do Para Todos, né, que é essa daqui, e que também traz essa ideia, né, de que o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Enfim, mostra essa ideia desse país plural que a gente tem e que eu consegui levar para as ilustrações do livro, porque a mãe da Mariana, a família da Mariana não é uma família negra, né, a família do pai é, mas a da mãe não, né. Então eu pude brincar com essa ideia, usando mesmo a capa do livro. Que mais aqui? Ela chegando nessa casa-sítio, né, é quando ela entra nesse pirlim-pim-pim dela, né. Então vejam como o livro, como aqui ela novamente abrindo a boca para falar alguma outra coisa que ela quisesse lá, que ela achou que era necessário. Então vejam como essa ideia da coleção, cadê? Deixa eu mostrar novamente essa imagem aqui, porque eu quero mostrar essa daqui, tá vendo? Aquela imagem do pai e da mãe da Mariana se encontrando pela primeira vez, né, conhecendo, nasce dessa daqui. Então eu diminuí essa imagem aqui. É a técnica do rapport da estamparia, né. Diminuí essa imagem e fui reproduzindo ela pequenininha. E aí no final eu coloco os pés de da mãe de um lado e os pés do pai do outro. Como se eles estivessem pisando num
chão num jardim etéreo, florido, psicodélico, enfim, é o chão do amor mesmo, né, da paixão, né, quando nasce algo na gente, quando a gente encontra a pessoa e a gente tem aquela certeza, né, assim, de que dali vai nascer algo bonito, aquele é um encontro especial, né, eu quis trazer isso para esse momento deles e pude ir brincando muito com esse clima ao longo da história, né. E agora estamos à espera do terceiro livro, né, eu estou à espera da produção do terceiro livro, que é o Falso Brilhante, e aí eu explico para vocês por que é, olha a ideia de coleção, né, por que é que eu optei por não colorir a pele desses personagens, né, colocar características, de enfim, étnicas em todos eles, mas eu optei por não colorir, porque eu sabia que a gente chegaria na deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu só tenho a capa, mas não importa, não tem problema. Eu vou tentar achar aqui uma imagem de encarte do Falso Brilhante. Mas quem já viu o encarte do Falso Brilhante, ele é todo no desenho a lápis, né, ou a nanquim, eu já não lembro bem, talvez seja nanquim pela capa, né, mas não é colorido, né, é o desenho todo, é só no traço. Então eu quis trazer já antecipar essa brincadeira gráfica do Falso Brilhante, usar isso como um recurso para os 3 livros, uma vez que a gente está fazendo uma coleção, e eu super curto essa coisa de ir criando essas associações, né, eh, porque os 3 livros precisam dialogar graficamente, para que a gente possa, eh, dizer que são uma coleção, né, as histórias, o texto evidentemente dialoga, né, e o texto imagético também precisa entrar nessa brincadeira desse diálogo. Então, para a gente já ir se encaminhando para o final, eh, tem essa tem o tem o tempo inteiro a brincadeira com esses 3 LPs, muito embora eu esteja assim, a gente esteja produzindo os livros, produzindo, lançando, cada um por vez, né, mas ele já está todo pensado, todo elaborado como um grande projeto, e é, né. Então vejam, a gente aqui hoje trabalhou uma outra maneira de conceber uma coleção, diferente da coleção Primeira Infância que eu mostrei na aula 2, né. Sobre o formato, a gente pensou nessa ideia do quadrado, né, não dava para ser um quadrado do tamanho de um LP, para não ficar muito grandalhão, né, então a gente diminuiu e transformou num quadrado menor. É um pouco maior do que o compacto, né, do que aqueles discos compactos, mas não é tão grande quanto um LP, né, mas é quadrado, né. Então quem sabe num futuro aí, no futuro de riqueza do mercado editorial, a gente consegue fazer um box, né. Quem é mais velho aí se lembra da época dos songbook, que vinham, né, uma coleção de CDs dentro de uma caixinha super transada. Enfim, todas essas coisas são pensadas, né, a ideia do LP não está só no texto escrito, não tá, assim, ultrapassa o texto escrito e vai adentrando em tudo. E além disso, o que eu acho super bacana, cadê? É que em determinados momentos do livro, né, quando faz alusão a determinada música, aparece esse gramofone aqui, tá todo mundo vendo, né, não precisa do meu dedo chegar nele não. Mas aqui, aparece esse gramofone, porque indica que ali tem uma música para ser escutada, para ser procurada, né, para ser pesquisada. Então isso é muito legal,
porque nem óbvio, são discos clássicos, mas nem todo mundo conhece, sobretudo as novas gerações, assim, conhecendo os bastidores, né, desse da criação do livro, a gente consegue ampliar a leitura dele, né, ampliar a exploração dele com crianças, com alunos, por exemplo, né. Então, é isso, gente. Eh, é uma coleção que ainda está em andamento, está em produção, mas eu quis trazer para vocês, porque o No Quintal do Abacateiro já chegou chegando, tem, sabe, tem uma capa super potente, assim, um orelhão, segunda capa elegantérrima. É um projeto gráfico muito bem pensado pelo Jonathan Martins, né, e muito arejado, o texto muito arejado. Enfim, é um projeto todo muito cuidadoso e que tem todo um arcabouço narrativo, textual, imageticamente. O corpo do livro tem muita história para contar, o corpo do escritor, o corpo da ilustradora também tem histórias para contar, do pesquisador, do Guto, que foi quem fez as pesquisas dos discos, né, para subsidiar o texto, né, para subsidiar a coleção. Todo mundo tem muita história para contar, todas essas histórias se entrecruzam, então aqui, né, para que os escafandristas possam explorar, quando assim quiserem. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Façam suas perguntas, deixem comentários, não esqueçam de curtir, tá? De compartilhar se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. O número de inscritos vem aumentando e a ideia é essa mesmo, assim, é só o que eu posso pedir para vocês, é curtir, porque isso aumenta, né, a percepção de que é um material de interesse, e o número de inscritos, porque aí mais pessoas vão tendo acesso ao conteúdo desse canal, que fala de livro ilustrado, fala de ilustração, de narrativa visual, tá? Não só nessas aulas abertas, como em outros conteúdos que já estão aqui, né, que eu vou postando de tempos em tempos. Mas as aulas abertas acontecem regularmente, toda segunda-feira às 19 horas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou responder as perguntas que surgirem lá no Instagram, que é uma maneira também da gente dialogar e de ir divulgando. O número de visualizações das aulas vem crescendo, algumas têm bastante até, né, considerando o tamanho do meu canal, tá, gente? Por favor. Né? Mas o número de visualizações aumenta e é estável, mas assim, a gente precisa aumentar ainda mais, fazer a coisa ir crescendo ainda mais, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês hoje, nessa segunda-feira. Quem for assistir no gravado, muito obrigada também, fico muito feliz com a presença de vocês. E é isso, segunda-feira a gente volta com a nossa sexta aula aberta, e vou fazer suspense do conteúdo, né, do tema que eu vou tratar na semana que vem, mas semana que vem estaremos juntos novamente, com certeza, tá bom? Um beijo bem grande, boa semana para vocês.